Durante coletiva nesta quinta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou um balanço das ações de combate ao desmatamento e também a crimes ambientais nas regiões amazônicas. Durante essa coletiva, inclusive, ele disse que mantém conversas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para liberar 2 bilhões de reais para fortalecer a presença do governo federal na Amazônia Legal, inclusive nas terras indígenas. E quem traz as informações com a gente sobre esse assunto é o Igor Damasceno, direto de Brasília. Igor, boa noite para você. O ministro Flávio Dino apresentou um planejamento do que ele pretende fazer com esse recurso? Sim, Dante, boa noite a você também, ao Alex, a Rose, boa noite a todos que nos acompanham aqui no nosso A Crítica Notícia. Olha, nessa coletiva de imprensa aqui no Ministério da Justiça, Flávio Dino disse que desses 2 bilhões de reais, 1 bilhão seria do BNDES, um empréstimo do banco, outros 700 milhões vêm dos caixas mesmo aqui do Ministério da Justiça e mais 300 milhões de órgãos parceiros. Esse dinheiro deve ser utilizado para aumentar a segurança, principalmente o efetivo de policiais entre as divisas nos estados e também nas fronteiras com outros países. Seria um combate aos crimes ambientais, mas também ao narcotráfico, que é um problema principalmente aí na região amazônica. Então, esse foi o mote dessa coletiva do ministro Flávio Dino. Ele ainda apresentou um balanço da operação que está sendo feita desde janeiro deste ano e, segundo o ministro da Justiça, houve uma redução significativa do número de criminosos atuando aí na região, principalmente no estado de Roraima, mas também na divisa com o estado do Amazonas. Nós tivemos acesso a esse balanço, vou pedir para a nossa produção colocar no ar, 2 mapas que mostram essa redução da presença de criminosos. O primeiro mapa, ele é da região amazônica como um todo. Se a gente for comparar esses pontos coloridos aí do ano passado para esse ano, a gente vai ver que houve uma redução significativa, mas o ministro Flávio Dino ainda disse que precisa de mais atenção no estado do Pará, que é onde os criminosos estão mais atuantes atualmente, de acordo com Flávio Dino. Agora, um outro mapa, vou pedir para a nossa produção colocar no ar, é sobretudo do estado de Roraima, principalmente ali no território Yanomami. A gente viu uma redução ainda mais significativa da presença de garimpeiros ilegais ali no local. A gente sabe que a Polícia Federal, o IBAMA e outros órgãos federais e estaduais estão atuando ali no território Yanomami desde o início deste ano, e aí então, de acordo com esse balanço do Ministério da Justiça, houve essa redução significativa. Nós também preparamos uma cartela que mostra alguns números da redução do desmatamento na região amazônica. Em 2022, as áreas desmatadas superaram 8.800 quilômetros quadrados. Neste ano, algo em torno de 4.500 quilômetros quadrados, uma redução de mais de 35%, de acordo com o Ministério da Justiça. E nessas ações da Polícia Federal, da Força Nacional e outros órgãos federais e estaduais aí nos estados da região norte, o ministro da Justiça, Flávio Dino, também divulgou números de algumas apreensões. Olha só, 129 mandados de busca e apreensão foram cumpridos entre janeiro e abril deste ano. E isso resultou em 74 prisões em flagrante e 465 equipamentos utilizados no garimpo ilegal apreendidos por esses órgãos de segurança. Entre esses equipamentos estão, por exemplo, as dragas e as aeronaves clandestinas que eram utilizadas pelos garimpeiros ilegais na região. O superintendente da Polícia Federal na região amazônica deu mais detalhes dessa operação que foi deflagrada desde o início desse ano. Vamos acompanhar. Lembrando que nós temos dezenas de inquéritos que foram instaurados só nesse período para investigar não só a prática criminosa específica da extração de minério na terra Yanomami, mas, sobretudo, outros crimes conexos, sobretudo o financiamento. Já realizamos 6 grandes operações voltadas ao financiamento desse garimpo, em que a gente apreendeu, bloqueou mais de 138 milhões desses grupos que financiam o garimpo ilegal. Bom, a gente viu, então, a fala do superintendente da Polícia Federal
aí no norte do país. Segundo o Ministério da Justiça, a situação no norte do Amazonas e também ali na divisa com Roraima e em territórios indígenas já está mais controlada. Só que agora o Ministério da Justiça precisa desviar o olhar para o estado do Pará. Isso porque, como a gente viu aí no mapa, há sim a presença de muitos criminosos no garimpo ilegal, também na questão do desmatamento. Então, esse aporte bilionário que vem do BNDES e também dos próprios cofres públicos do Ministério da Justiça serão para aumentar o efetivo de policiais e trazer mais reforço tecnológico para combater esses crimes no estado. Volto com vocês. Pois é, Igor, esse reforço é importante, agora é fundamental que a gente tenha esse reforço de pessoal, né? E para isso só o concurso público vai resolver a seleção ali de militares, porque a coisa mais difícil do mundo é ter estrutura, né, de base de Polícia Federal, base do Exército, nesses locais mais remotos, que é onde o crime se aproveita para estender os seus braços. Por isso que a gente vê, tem essa situação aqui na fronteira, aqui de Amazonas com Roraima. Tudo bem, a gente vai lá para o Pará. E eles ficam rodando e vão continuando fugindo. Então é importante que a gente tenha o reforço tecnológico, mas que tenha também o reforço humano para fazer esse tipo de combate, né? E o quanto antes, né? Eu lembro da situação lá do Pará, aquela área turística de Alter do Chão, né? Que inclusive foi impactada pelo garimpo ilegal agora, recentemente, não faz 8 meses que isso aconteceu. E claro que deixa um dano muito grande no meio ambiente e imagina no turismo. Quantas pessoas vão deixar de ir até Alter do Chão porque viram essa notícia, porque ficam com medo de saírem de lá contaminados com mercúrio. Então, ação importante do Ministério da Justiça para realmente colocar essas pessoas atrás das grades. Como o Dante disse, um grupo que anda itinerante e é crime organizado na certa, né? E é muito dinheiro, né? 2 bilhões dá para fazer muita coisa. Espero que a gente tenha um avanço aí nessa questão.